Eu quero pedir agora 5 segundos de silêncio pela evolução social nesse país. Porque assim, gente, eu queria falar que eu tô puto, eu tô muito puto, eu tô uma pessoa assim no cúmulo da putice, é o Alan Marante nesse momento. Sabe por quê? Porque assim, eu pensava em algum momento da minha existência que a gente já tinha avançado em algumas coisas referente ao pensamento sobre o ser humano, sobre a antropologia, sobre as coisas da psique humana. Eu pensava. Mas só que não é bem assim. Inclusive a gente tá retrocedendo, a gente tá voltando pra trás, tá voltando. Gente, se bobear mais 2 assinaturas que esse povo der aí, que tá no poder, esse povo der, a gente retrocede pelo menos pra Idade Média. Pelo menos pra Idade Média. Ah, por que você tá puto desse jeito? Eu vou falar, porque eu tô puto esse negócio desse trem. Em pleno 2017, uma pessoa resolve ressuscitar a discussão sobre a cura gay. Que é uma coisa que não existe. Vamos combinar, vou começar por aí, uma coisa que não existe. Um juiz lá do Distrito Federal, ele decidiu em caráter liminar bater o martelo referente a uma ação popular de que os psicólogos que resolverem dar tratamento para a homossexualidade, eles não podem ser censurados pelo Conselho de Psicologia Brasileiro, tá? Eles não podem sofrer nenhum tipo de censura, não pode ser repreendido, não pode nada. Só que isso é um problema muito sério, sabe por quê? Porque a gente tem 2 viés muito problemáticos aqui. Como é muita coisa pra falar, eu vou tentar ser sintético na coisa, fazer uma síntese, né, e resumir esses 2 pontos. O primeiro ponto, a gente tem a interferência dos poderes, né, seja judiciário ou seja legislativo, que já houve tentativas nos 2 pontos disso acontecer, de trazer novamente a homossexualidade para o nível de patologia. Por quê? Porque desde um bom tempo, muitos anos, muitas décadas atrás, o Conselho Mundial, gente, eu não tô falando de Brasil, estou falando do Conselho Mundial de Saúde, ele decidiu, né, ele, devido a bilhares de estudos, tirou a homossexualidade do nível de patologia. Então a homossexualidade não é mais considerada doença pela Organização Mundial da Saúde há muito tempo, entendeu? E a partir desse precedente, nenhum tipo de tratamento pode ser dado para a homossexualidade. Ninguém pode clinicar a homossexualidade, porque ela não é uma doença, entendeu? E aí a gente vai falar disso daqui a pouco, de uma forma, de um outro ângulo, tá? Eu vou propor um outro ângulo pra gente. Só que aí o senhor juiz, chamado Valdemar Cláudio Carvalho, ele pensou em algum momento que mesmo ele sem ter nenhum tipo de estudo na área da psicologia, que ele poderia sim fazer um julgamento que interferisse diretamente nas diretrizes do Conselho de Psicologia Brasileiro, tá? E aí eu vou explicar pra vocês qual que é o problema dessa situação. A partir do momento que a gente abre esse tipo de precedente, você tá abrindo precedente para qualquer tipo de decisão judicial ser superior às diretrizes do conselho daquela profissão. Porque as pessoas não sabem, mas profissão é diferente de ocupação, tá? E aí o que acontece? Todo profissional ele segue as diretrizes de um conselho daquela profissão. Então tem o Conselho Nacional de Psicologia, tem o Conselho Nacional de Medicina, tem o Conselho Nacional de Fisioterapia, tem conselho para todo tipo de profissão, tá? Por que existem esses conselhos? Eles servem exatamente para é uma espécie de vigia do que o profissional daquela área tá fazendo. É como se fosse um regulamentador. Entendeu? O conselho ele regulamenta o que é ético, o que não é ético, o que é certo, o que é errado dentro daquela profissão, pautado nos estudos sobre as coisas daquela profissão. Então, vamos lá, o Conselho de Psicologia tem várias diretrizes que os psicólogos têm que seguir, porque senão eles podem ser censurados, eles podem sofrer até mesmo a suspensão do direito dele de clinicar, essa coisa toda, assim como vale para medicina e para os outros conselhos também da área de saúde e para outros conselhos também. E aí essas diretrizes elas são pautadas em quê? Nos estudos da área da psicologia. E a partir do momento que uma pessoa de fora, que tá num outro poder, né? Que sim, poderia sim, né? Porque é o poder judiciário, aquela coisa toda, a gente vive sob leis. E ele poderia, mas ele não entende de psicologia para poder querer imputar alguma coisa ao conselho de psicologia e à profissão dos psicólogos. Entendeu? Então a gente já abriu um precedente muito perigoso, tem que ter um cuidado muito sério, porque amanhã pode ser que tenha juiz aí querendo imputar coisas para médico, imputar coisas para outros conselhos, o negócio pode ficar muito tenso. Então, aí como que esse juiz fez isso? Bom, então, ele julgou uma ação popular que foi levantada por uma outra psicóloga, cujo nome é Rosângela Alves. Ela é psicóloga formada na área de psicologia, e a ação, né,
pedia ao judiciário para que os psicólogos que resolvessem dar um tratamento psicológico para a homossexualidade não pudessem mais ser censurados pelo Conselho de Psicologia. Eles deveriam ter livre atuação de acordo com ela, porque a censura, ela delimita a ação do psicólogo, tá? Porque de acordo com ela, a homossexualidade tem cura sim, inclusive ela já curou vários homossexuais. A gente vai falar disso daqui a pouco também, tá? E aí o que acontece? Primeira coisa que eu queria falar sobre essa senhora Rosângela é que ela é missionária, então a gente tá tendo um problema um pouco mais sério aí assim, né? E diz que ela já sofreu inclusive censuras por parte do Conselho de Psicologia por tratar a homossexualidade, e de acordo com ela livrou os gays do peso da homossexualidade, aquela coisa toda. Uma teoria bem doida aí, de que a homossexualidade tem a ver com maus tratos, com não sei o que. Eu fiquei me perguntando, tá, e aquele gay que foi criado num lar amoroso, que nunca sofreu mais trato, que o pai nunca nem levantou a mão pra ele, nem nada, entendeu? Que dirá a pessoa ter passado por um abuso sexual, alguma coisa nesse sentido. Como é que fica esse povo? Esse povo é o quê? Qual que é o problema deles, então? Eles viraram gay por quê? Entendeu? Uma teoria totalmente sem cabimento nenhum. Da visão da psicologia, né, a homossexualidade ela já não é mais doença. Inclusive ela é verificada em outras espécies que não humana, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a partir do momento que você bate o martelo de que é uma patologia, de que é uma doença, de que é um desvio, quer dizer que existe uma forma de corrigir. Entendeu isso? Entendeu? E isso é uma coisa que não existe, gente. Entendeu? Porque eu queria perguntar muito, um dia eu queria chegar pro hétero assim, bem convicto, e perguntar pra ele assim, me explica que dia, quando foi o momento que você decidiu ser heterossexual? Quando foi esse momento? Porque a partir do momento que a homossexualidade é uma escolha, a heterossexualidade também tem que ser. Porque são dois lados de uma mesma moeda, que tem a ver com a orientação sexual. Então você escolhe ser hétero, você escolhe ser gay. E aí, que momento que você fez essa escolha? Porque se o hétero não faz essa escolha, o gay também não faz. É uma coisa óbvia e lógica. Entendeu? É um pensamento lógico. Sabe? Eu não sei se vocês olham, se vocês viram por esse lado, mas eu vi que eu senti que essa doutora, ela quer poder ter liberdade pra fazer o tratamento charlatão dela. Porque isso também é um tratamento charlatão, sim. Entendeu? Porque um tratamento para um negócio que não é uma doença é um tratamento charlatão. Entendeu? É igual querer ler a mão, é igual querer jogar carta, entendeu? Não tem nenhum embasamento científico por trás daquilo ali, entendeu? A não ser a própria crença da pessoa, que é bem o caso dessa psicóloga aí, dessa tal de Rosângela. É bem o caso dela, é crença, pura crença. E aí o que acontece? A partir do momento que não tem nenhum embasamento científico, porque a ciência não considera a homossexualidade doença, e inclusive a psicologia ela não censura nenhum tipo de estudo nessa área, ela simplesmente censura tratamento, exatamente por não haver nenhum tipo de embasamento científico naquilo. Ah, igual. Mas não é direito da pessoa, se ela quer um tratamento, ela ir buscar? Sim, é direito sim. E não é direito não. Por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa, ela quer buscar um tratamento, ela pode até ir, ela vai no psicólogo. Só que o psicólogo não tendo embasamento científico e querendo dar esse tratamento, ou seja, ele está querendo tratar uma coisa que não existe. Ele está sendo charlatão sim. Entendeu? Porque não existe nenhum tratamento científico. Ele vai tratar essa pessoa com qual embasamento? E quando a gente está falando de saúde, a gente, felizmente, na verdade, a gente tem que levar em consideração estudo científico. E se não tem um estudo científico, não tem tratamento que seja comprovadamente eficaz. E assim, e o precedente, por exemplo, tá, a pessoa quer ir buscar o tratamento, ok, mas e por exemplo, e os pais que acham que a homossexualidade é errado, que é um pecado, que é um erro, que é um não sei o que, que vão obrigar filhos adolescentes a fazer esse tipo de tratamento, entendeu? Porque já agora pode, vão fazer, entendeu? Antes não podia, mas agora pode. E o que esses adolescentes vão sofrer, gente? Aí a pessoa fala assim, ah, mas o homossexual tem mais propensão a ser depressivo, tem mais propensão a tentativa de suicídio. Tem, mas aí a gente tá trocando a causa pelo efeito, entendeu? Porque assim, o problema não é, o homossexual ele não é mais depressivo porque ele é homossexual. Ele é depressivo sim, ele tem uma tendência maior sim, pelo simples fato de que ele não é aceito pela família, de que ele é excluído da sociedade, que ele é marginalizado, que sabe, milhões de outras coisas que são imputadas a ele pelo fato de ele ser homossexual. Aí não tem como a pessoa não ser depressiva. A pessoa que a família não aceita, que ele não é bem visto no trabalho, que ele não é bem visto socialmente, que sofre preconceito, que apanha na rua por causa de ser o que ele é. A pessoa do... Gente, não tem como. Se você me falar que você consegue ser feliz desse jeito, eu vou bater, ó, bato palma. Bato muita palma.
eu só queria falar uma coisa assim no cúmulo da minha revolta. Essa doutora Rosângela Alves Justi, ela é uma charlatã. A senhora é uma charlatã do maior nível possível. E eu já vi vários artistas que já estão se movimentando. E eu tenho, assim, muita certeza que o Conselho de Psicologia, ele recorreu, né, na segunda instância. E eu acredito que isso também não vai dar em nada, né? Vamos evoluir. Porque de retrocesso já basta o que a gente tá vendo em outras áreas. Nessa área não, né? Pessoas, passando rapidinho pra falar pra você que se você gostou desse vídeo, ajuda a compartilhar. E não é só porque eu quero likes ou porque eu quero views, é porque isso é uma causa, isso é uma coisa pela qual a gente tem que lutar, tá? Então ajuda a compartilhar esse vídeo, também dê a sua opinião, deixa seu comentário, deixa seu like aqui embaixo e vamos ajudar, porque isso é uma causa, a gente tem que lutar por isso, tá bom? Então até domingo que vem com mais Tananana e coisa e tal.